Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus, porque o Senhor Deus nos concede essa oportunidade. Fico feliz de estar voltando a essa casa, ministrando a palavra de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Sebastião pelo convite, nossos irmãos, a nossa irmã que está estudando conosco ali. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã, a sua família, os demais irmãos que nos recepcionaram. Que Deus possa continuar abençoando a cada um. Irmãos, eu queria deixar um recado com os irmãos e já fazer um convite, né? A primeira vez que eu passei por aqui ainda não tinha, mas passou um tempo, há um mês e meio, um mês mais ou menos, Deus permitiu, me proporcionou, me incumbiu. Eu ainda não consigo definir, né, o que exatamente é, mas certo é que Deus proporcionou fazer um canal no YouTube, ao qual ali as igrejas que eu tenho passado, pela misericórdia de Deus, o nosso setor, com a bênção dos nossos pastores, pastor Flávio, pastor Eliezer e pastor Pereira, tenho ministrado a palavra e tenho gravado e colocado no canal. Alguns comentários eu faço em casa, né, alguns temas, bem rápido. E também a escola dominical, que eu tenho comentário acerca da revista, tanto a revista dos jovens como a revista dos adultos. Os irmãos, graças a Deus, têm aceitado bem os comentários, me mandam mensagens em agradecimento. E eu fico feliz, meus irmãos, porque perto de alguns irmãos que tem ali no YouTube, eu sou pequenininho, vamos dizer, quase nada, né? Perto de Caramuru e outros irmãos, né, que fazem um comentário, quem sou eu? Mas nós estamos ali se esforçando, aprendendo e dividindo com os irmãos um pouco que nós sabemos, amém? Se os irmãos quiserem acessar o canal, é Gabriel Raso, vai ver minha foto lá. Eu estou na igreja do Jardim Elian, pastor Taylor, então os irmãos vão ver a foto ali. Não é muito bonito, mas é o que tem, né? Então coloquei ali a foto para saber, né, que realmente sou eu mesmo. Então, meus irmãos, os irmãos quiserem acessar, é Diácono Gabriel Raso. Se tiver alguma sugestão, mande, né? Como nós já temos algum irmão que mandou sugestão, eu vou procurar para saber, para se aprofundar acerca do tema. Porque às vezes os irmãos têm curiosidade de saber de algumas coisas que acontecem na Bíblia ou que já aconteceram. Amém? Amém, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 25. Amém? Todos acharam? Amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Amém. Todos acharam. Irmãos, Gênesis 25, versículo 27. Não, melhor, versículo 29. Né? Vou ler apenas 5 versículos. Amém? Diz assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém, irmãos? Tem um Meriva DJE 0048. Rapaz, precisa sair, tá fechado. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, todos nós conhecemos essa passagem, diz assim, de cor e salteado. Já ouvimos várias mensagens acerca de Esaú, de ver a sua displicência, a sua falta, né, de amor, a sua falta de aceitar mesmo aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos, de valorizar aquilo que Deus tinha proporcionado ele como uma coisa natural, como um direito natural. Ou seja, ele primogênito, ele teria o direito da dupla herança, e também seria o líder, né, do seu clã ou da sua tribo. Mas nós vemos aqui Esaú, no momento, vamos dizer assim,
de pouca consciência, ou de nenhuma, vamos dizer assim, raciocínio, ele vende a sua primogenitura. Irmãos, quando nós olhamos Esaú, nós vemos que Esaú, ele não só vendeu a sua primogenitura, ele foi um homem ao qual desprezou o conselho dos seus pais. Os seus pais disseram a ele que não deveria se casar com determinadas mulheres, mas ele inflige aquilo que Deus colocou a ele, e o que ele faz? Ele casa com as mulheres, ou seja, um homem que não respeitava nem aquilo que os pais tinham colocado a ele. Por quê, meus irmãos? Porque a mistura faria mal, né, para crescer aquela tribo. Então um líder que já começa errado, com certeza terminaria errado. Então nós vemos Esaú, né, vivendo, né, e crescendo, e não foi de uma hora para outra que ele vende a sua primogenitura, porque ele ali, depois de crescer, depois de saber, até saber das histórias da sua família, até saber de Isaac, até saber de Abraão, daquilo que Deus fez na vida de Abraão, mas mesmo assim, ele não valoriza aquilo que Deus colocou nas suas mãos como um direito natural. Mas você vai dizer e pode pensar, mas na Bíblia não está dizendo, irmão, lá atrás, um pouquinho mais atrás, que o maior serviria o menor? Mas aí eu penso, irmãos, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabia disso. Mas a ordem natural era que Esaú fosse o primogênito. Mas, meus irmãos, o que nós pensamos hoje é que não sabemos, ou nós vemos um homem que não sabe o valor da primogenitura, ou despreza aquilo ao qual Deus deu como um direito natural a ele. Mas eram gêmeos, um sai primeiro e o outro vem logo no qualquer, mas quem saiu primeiro é quem tem o direito. Então Esaú tinha o direito da primogenitura, de ser líder do seu clã e também de ter a dupla, né? Então nós vemos que Esaú, em um determinado momento, ele chega do campo cansado, como nós lemos, e diz: para quem vai me servir a primogenitura? Ou seja, para quem vai me servir ao qual Deus me deu como um direito natural? Hoje, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus morrendo na cruz do Calvário, nos dando todas as possibilidades, oportunidades para nós morarmos com Ele no céu, para nós termos uma comunhão com Ele, para nós termos uma comunhão plena, uma comunhão íntima com Jesus. Mas o que hoje nós estamos percebendo é que muitos de nós desprezamos essa comunhão, desprezamos a salvação. Por que nós desprezamos, meus irmãos? Porque nós não sabemos o valor que isso tem. Nós só desprezamos as coisas quando nós não sabemos o valor que aquilo tem. Ou de repente não tem nenhum valor para mim, não tem nenhum valor para você. Então é por isso que nos faz desprezar, nos faz deixar e nos faz negociar. Tem coisas, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que não é negociável. Tem coisas na nossa vida, bens espirituais, que não é negociável. Nós não podemos negociar. E isso, a primogenitura não poderia ser negociável. Mas mesmo assim, Esaú, ele negocia por um prato de lentilhas. Coisa, meus irmãos, que se ele poderia esperar um pouquinho mais, ele a teria. Porque ele mesmo poderia fazer. Será que o seu pai deixaria ele morrer de fome? Não, irmãos. Mas nós vemos aqui, por que nós desprezamos as coisas espirituais? Porque nós não sabemos, ou não demos o valor devido àquilo ao qual Deus nos proporciona, aquilo que nós temos de direito. Porque a partir do momento que nós dobramos os nossos joelhos e aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós temos direito a morar no céu. Nós temos direito a ter comunhão com Deus. Nós temos o direito do Espírito Santo falar conosco continuamente, todos os dias, nos exortando, nos consolando, nos ajudando a viver nessa terra. Aleluia, Deus. E aqui nós vemos um homem que despreza tudo isso. E nós vemos lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele faz menção de Esaú, ainda que com lágrimas de arrependimento, com lágrimas, não encontrou lugar de arrependimento. Tamanha foi a sua displicência com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Então aqui, meus irmãos, nós vemos e percebemos que muitas vezes isso pode se refletir para nós. Por que para nós? Porque nós temos todas as oportunidades, todas as possibilidades que Deus nos dado para morar com Ele no céu. Mas sabe quando a gente consegue valorizar isso, meus irmãos? Quando naquele dia a gente vai precisar, vai ver o arrebatamento da igreja e de repente um ou outro vai ficar.
Quando de repente você orar e querer uma comunhão com o Espírito Santo, e provavelmente você não vai ter, ou eu não pode ter. Por quê? Porque desprezamos no momento oportuno aquilo que Deus colocou, e de repente quando a gente precisa, quando a gente quer, Deus não fala conosco, porque nós desprezamos. Mas às vezes pela sua infinita misericórdia Ele fala. É verdade. Mas muitas das vezes, meus irmãos, o desprezo é tanto, a displicência é tanto, que muitas vezes a gente não consegue encontrar lugar para falar com Deus. E aí que está. Esaú tinha tudo para ser o líder. Ele deveria ser o patriarca. Ele que deveria dar continuidade, né, à sua sucessão patriarcal. Mas o que ele faz? Ele vende. Mesmo que ele depois foi um líder, Edom, ele fundou Edom, foi um líder, né? E mesmo que a cidade de Israel e os edomitas tiveram uma briga, né? E nós vemos que muitas coisas aconteceram na nossa mensagem hoje. Mas o que nós percebemos é um homem que tinha tudo para ser um grande líder, para ter uma sucessão. Mas o que ele faz? Ele vende em apenas, vamos dizer assim, um prazer momentâneo, um prazer corriqueiro. Comer é pecado, irmãos? Comer é pecado, irmãos? Ele pecou quando ele comeu? Pecou quando ele comeu, irmãos? Não pecou quando ele comeu. Ele pecou pelo fato de ele ter negociado a bênção de Deus por aquela comida. A comida não era pecado. Comer lentilhas não está em Levítico dizendo que era alimento impuro. Mas o pecado foi em negociar aquilo que Deus colocou nas mãos dele, por apenas um prazer momentâneo. E aquilo se refletiu por toda a sua vida e até na eternidade. Então hoje Deus nos traz a memória acerca daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, acerca daquilo que Ele quer ter conosco, uma comunhão, louvado seja o Teu nome, a salvação para nós, e está tudo ali diante de nós, e está todas as possibilidades e oportunidades diante de nós, e o que nós fazemos, ministérios que Deus tem na nossa vida, e nós desprezamos e vendemos por apenas um momento de prazer, corriqueiro momentâneo, um pecado. E o que acontece conosco? Nós ficamos sempre na mesmice, nós nunca crescemos e nunca evoluímos espiritualmente falando, e alguns até perdem a sua salvação porque vendem aquilo que Deus colocou. Mas como é que eu faço, meus irmãos, para não vender? Como é que eu faço para não negociar aquilo que Deus colocou na minha mão? Aprenda o valor daquilo que Deus colocou na sua mão. Saiba o que é o valor que Deus colocou na sua mão, porque coisas não são negociáveis. Aquilo que Deus, atributos espirituais, não são negociáveis. A palavra de Deus nós temos que levar para poder alcançar o resultado da salvação de almas, para que pessoas possam se render a Cristo. Mas isso, meu irmão, não era negociável. Eu e você, nós sabemos aquilo que nós podemos negociar para atrair mais pessoas para Jesus, e aquilo que nós não podemos negociar. Por isso que muitas igrejas hoje estão caindo, vamos dizer assim, na mesmice, estão virando até igrejas neopentecostais, porque estão negociando a sua liturgia para poder alcançar mais pessoas. Mas ao invés das pessoas virem e mudarem, e se mudarem, vamos ficar pessoas transformadas, não. A igreja acaba mudando para que possa atrair, ou seja, fica uma coisa que fica sem identidade. Você não sabe se está numa igreja ou se está no salão de baile. O berço do protestantismo, meus irmãos, Inglaterra, Holanda e alguns países da Europa ali, nós vemos que hoje templos estão fechados. E o que acontece? O ateísmo aberto impera nesses países, porque tem coisas que nós não podemos negociar. Você não pode querer saber de coisas, meus irmãos, para que possa atrair outras pessoas, para que de repente fala, não, eu vou fazer isso para atrair fulano, para que ele possa, para que eu possa ser um crente mais simpático, vamos dizer assim. Não precisa, não tem necessidade, porque você não pode negociar a sua integridade espiritual para que possa atrair outras pessoas, não precisa. Mas tem coisas que nós temos que fazer, que nós temos que falar, entrar em lugares para que seja atraído o pecador, para que as pessoas possam vir ao arrependimento. Então Deus, Ele falando aqui, e dá lá no começo já, falando de Esaú, que não pode negociar aquilo que Deus colocou. Algumas igrejas têm negociado, mas nós não podemos negociar. A vida eterna que Deus colocou na sua mão, que Deus nos concedeu de direito, nós não podemos negociar por um prato de lentilha, por um prazer momentâneo. E muitos perdem a bênção
perdem a salvação porque querem negociar aquilo que não é negociável. Achando que pode fazer, nós achamos que nós podemos fazer e não vai acontecer nada e podemos só voltar e pedir perdão, está tudo bem. Não, irmão, não está tudo bem, porque aqui diz, em Hebreus fala, que ainda que com lágrimas não alcançou o lugar de arrependimento. Tem coisas, meus irmãos, que se perdem nessa vida que nós nunca mais vamos alcançar, nunca mais nós vamos conquistar outra vez. Então Deus nos traz um alerta da forma que nós temos que viver e o valor que nós temos que dar, meus irmãos, pelo fato de apenas nós estarmos sentados na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os cânticos. Por que muitas das vezes nós deixamos de vir à igreja para fazer qualquer outra coisa? Parece que se não tiver nada para fazer eu vou para a igreja, porque nós não temos a consciência do devido valor de estarmos na casa do Senhor. Não sabemos, meus irmãos, alcançar ou dimensionar estarmos na casa de Deus, cultuando ao Senhor. E é por isso que muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus por qualquer coisa. Porque se nós valorizarmos conforme que deveria ser valorizado, com certeza nós não deixaríamos. Só se fosse uma coisa de último caso mesmo. Só se fosse uma questão que não tivesse como. Um caso de vida ou morte. Aí sim. Porque às vezes, meus irmãos, nós temos que outras coisas. Mas uma coisa corriqueira. Pessoas que deixam, meus irmãos, de vir para a igreja por jogo de futebol, por assistir um programa, deixa de vir para a igreja para assistir um show, mundano, por sinal. Deixa de vir para a igreja, meu irmão, para assistir um programa de televisão. Deixa de vir para a igreja, estou colocando uma coisa, meus irmãos, corriqueira, coisa que todos nós estamos sujeitos a qualquer momento da nossa vida. E muitas das vezes nós trocamos e queremos fazer essa negociação, falando, não, Jesus, hoje eu não vou para a igreja, mas eu vou compensar depois, eu vou 3 dias na semana para compensar o que eu perdi no domingo. Isso não é negociável. Aquilo que está sendo falado hoje, é hoje. Aquilo que Jesus está falando hoje, mesmo que essa mensagem que está sendo gravada vai para o YouTube, é diferente de você escutar ela hoje e de repente escutar ela de repente num canal, no YouTube, na televisão. É diferente. Porque Deus fala, às vezes você pode entender hoje de uma forma, e quando você vai assistir a mesma mensagem, Deus fala com você de outra forma, mas não é a mesma. Mas Deus tem diversas formas de falar. Aleluia. Então Deus nos traz a memória, meus irmãos. Aleluia. Se nós soubéssemos o valor da eternidade, se nós soubéssemos, meus irmãos, o valor do galardão, que é o nosso ministério para com Deus, que todos nós temos, com certeza nós não venderíamos, não negociaríamos por um prato de lentilha. Por um momento ao qual vai passar, alguns desprezam, porque vamos fazer assim. Quando eu era muito jovem, até estava comentando hoje na escola dominical ali na catedral, quando eu era mais jovem, não faz tanto tempo assim, mas aí, né, meus irmãos, o que os jovens faziam? Os jovens, para sentir, principalmente aqueles que nascem na igreja, eu presenciei muito isso, queriam, não, a igreja, né, eu quero saber o que tem do outro lado do muro, vamos dizer assim, eu quero saber o que acontece lá fora. Fala tão bem lá fora, tão bem lá de fora, né? Que a pessoa se diverte, que a pessoa todo mundo é legal, todo mundo trata bem, a pessoa vai num show e sai se regozijando, bebe de repente uma cerveja e fica tudo bem. E queria, e quer, e gosta um dia até lá para poder experimentar isso. Negociando. Não, eu vou lá fora, vou dar uma voltinha, né? Antigamente era assim que se falava, né? Porque era assim, vou dar uma voltinha lá, depois eu volto, peço perdão, converso com o pastor. Eu vou ficar provavelmente em algum momento indiscipulado, né? Ficar indisciplinado, isso, disciplinado. Depois eu volto em comunhão, tá tudo bem. Quanto tempo foi perdido, irmãos? Às vezes, meus irmãos, eu conheço jovem que nunca mais voltou para a igreja. Eu estou falando jovem porque é o momento que eu vivi. Nunca mais conseguiu voltar para a igreja. Nunca mais. E hoje, alguns homens também, antigamente falavam do futebol, que o futebol era pecado. Alguns falavam, não, assistir um joguinho não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, meus irmãos, eu era fanático por futebol. E eu sei o problema que isso tem. Eu posso dizer com propriedade o problema que isso tem. Negociar, não, Jesus, mesmo sendo crente, começando no evangelho, não, Senhor. Eu vou assistir o jogo, mas depois eu vou orar 1 hora e meia para compensar o que eu fiz. Eu estou me abrindo aqui, meus irmãos, porque Deus ele quer tratar com alguém acerca disso. E aí, meus irmãos, quando o tempo foi perdido, mesmo na minha pouca noção, pouco entendimento, aí eu olho para trás e falo, meu Deus, quanto tempo se perdeu. E hoje
nós vemos até na porta das igrejas, infelizmente, negociando, ao invés de falar do culto, ao invés de falar das bênçãos de Deus, fala do jogo. Alguns têm até aplicativo no celular para saber como é que está o campeonato. Irmãos, a comunhão que nós temos com Deus, não se negocia. Aquilo que a comunhão que nós temos com o Senhor não pode negociar. E nós vemos, às vezes fazemos umas coisas e queremos compensar de outro jeito, mas não é assim que Deus trabalha. E nós vemos as pessoas negociando por coisas fúteis, por pratos, meus irmãos, de extrema, passando, rapidinho ele comeu aquilo, porque tanta fome que tinha, se debruçou, comeu mesmo, e se acabou, e de repente tinha até mais fome. Será que aquilo matou a fome dele, irmãos? Será que aquele apenas daquele prato de lentilha matou a fome dele? Se colocasse outro ali, talvez ele teria comido também. Mas nós percebemos, meus irmãos, da nossa parte, às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento, mas aí Deus vai dando gradativamente. Eu estou querendo dizer, meus irmãos, pessoas às vezes que estão há tantos anos no Evangelho, que conhecem, que sabem, que têm a noção do que é morar no céu, mas já ouviu tantas mensagens, que estudou a palavra, que sabe o valor que é ter uma comunhão com Deus, já teve uma experiência com Deus e negocia tudo isso por um prato de lentilhas, por um momento que às vezes acha, que pensa que vai suprir a sua carne, que vai dar alegria à sua carne, mas não dá, irmãos, tudo é passageiro. Mas algumas pessoas que estão chegando no Evangelho falam: não, irmãos, eu estou me esforçando para se libertar. Irmãos, Deus conhece os corações, Ele sabe a sua necessidade, conhece a sua estrutura, então Ele sabe que no momento certo isso vai passar. Mas o que nós percebemos aqui é que Esaú, ele não sabia, ele não estava dando devido valor àquilo que Deus, por direito natural, tinha dado, colocado nas mãos dele. E o que ele faz? Ele negocia. Ele negocia uma coisa que não deveria ser negociada. Agora a pergunta a mim é você. Eu e você, o que nós temos negociado, aquilo que não pode negociar? Será que nós temos negociado, meus irmãos? Se você não tem negociado, louvado seja Deus, e invista cada vez mais na consciência, na noção, no conhecimento da palavra de Deus. Mas se você está pensando em negociar aquilo que Deus colocou na sua mão, o ministério que Deus colocou na sua mão, o direito de salvação, o direito de morar no céu eternamente com o Senhor Jesus, pense bem, vale a pena? Vale a pena de repente fazer alguma coisa, um prazer momentâneo, desagradar ao Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo por apenas um prazer que vai passar, que depois lá na frente você vai ver que não teve lucro nenhum, só teve desânimo, só teve dor e arrependimento? Será que vale a pena, meus irmãos, quando nós olhamos aqui Esaú, ele fazendo tudo isso, um momento de pouco raciocínio, de nenhum raciocínio, ele toma isso, ele toma essa atitude no impulso e vai e faz. Quantas das vezes nós não temos esse mesmo impulso de fazer algo, às vezes que nós sabemos que é errado, mas pelo impulso nós podemos desagradar, entristecer o Espírito de Deus? Porque nós temos que saber, meus irmãos, uma coisa negociável. Quando empresas vão se fundir, nós sabemos que vários advogados se reúnem para poder saber quais são as cláusulas do contrato, para poder negociar, e não é de um dia para o outro, né, irmãos? Às vezes fica anos para negociar, para poder se fundir determinadas empresas, para saber os prós e os contras, para saber aquilo que vale a pena ser investido e aquilo que não vale. E nós vemos aqui Esaú, em determinado momento, no impulso, ele vai: para que vai me servir isso? Alguém pode dizer: mas eu estou tão triste, isso que vai me alegrar? Para que vai me servir morar com o Senhor Jesus eternamente na glória? Para que vai me servir a comunhão com Cristo se eu estou com fome? Eu quero essa comida, eu quero isso, é isso que eu quero, é isso que está diante de mim e é isso que eu quero, isso vai saciar o meu momento. Aí despreza tudo e fala: mas para que vai me servir a comunhão com Deus? Para que vai me servir morar no céu com Cristo eternamente? Para que isso vai me servir? Não, eu quero fome, eu quero comer isso, é isso que eu quero agora. Para que vai me servir o ministério que Deus colocou nas minhas mãos?
Para que vai me servir a oportunidade que eu tenho de viver com Cristo plenamente, eternamente e ter uma comunhão mais íntima com Cristo? Para que vai me servir? Não, eu estou com fome e eu quero comer a comida e é agora. Mas qual que é o preço? O diabo vem e fala: olha, está aqui. Determinadas coisas que nós fazemos nessa vida, que eu não posso dizer, meus irmãos. Crianças têm aqui, é pecado? Algumas coisas, meus irmãos, do casal, é pecado? É pecado, irmão? É pecado se for feito com a pessoa errada, no momento errado. É pecado. Mas se for no momento certo, não é. Mas aqui nós vemos que jamais pode se vender uma oportunidade a coisas as coisas naturais das coisas, ao qual Deus tem nos concedido, que Deus tem nos proporcionado. Não se negocia. Não se negocia. Porque nós só vamos aprender, meus irmãos, verdadeiramente a não deixar, a não desprezar aquilo que é de Deus, quando nós sabemos e sabemos o valor que tem. E sabemos exatamente, meus irmãos, aquilo que é na sua plenitude, na sua totalidade, mesmo que a nossa mente não consiga alcançar. Mas o que nós começamos a raciocinar acerca disso, nós vamos saber e jamais nós vamos negociar aquilo que é inegociável. Jamais. Mas nem se vier de repente alguém querer te corromper e falar: não, dinheiro fácil aqui, você pode defraudar, ganhar dinheiro é pecado, não é, mas da maneira errada, no momento errado e fazer da forma errada, é. Então você vai lá e quer negociar, mas é uma corrupção, é suborno. Então aí que nós vemos, é pecado. E aí as pessoas compram umas às outras, como nós vemos até no meio evangélico, muitos sendo subornados, e aí o que acontece? Fica uma vida pequena e acha que está tudo bem. O nosso problema, meus irmãos, é como Esaú estava pensando: vendi minha primogenitura, está tudo bem, não tem nada, está tudo certo. E o que nós pensamos muitas vezes é exatamente isso: achar que está tudo certo, está tudo nos conformes, eu não estou sentindo nada. Mas o prejuízo, irmãos, ele vem lá na frente. Não negocie. Não negocie aquilo que Deus te deu. Não perca a oportunidade de ter comunhão com Deus, de ser íntimo de Deus. Coisas, meus irmãos, nós sabemos que nós podemos negociar. Como Deus fala na parábola, que Ele foi e deu algo e deveria negociar para poder se multiplicar, enterrou na terra o seu talento e não fez nada. Isso sim, porque Ele está falando da palavra do Evangelho, que nós devemos fazer a obra. Mas a sua intimidade com Deus, a sua vida com Deus, a sua eternidade com Deus, nossa, não deve ser negociada por nenhum prazer nessa terra. Eu e você, nós sabemos aquilo que edifica a nossa vida e aquilo que não edifica. Nós entendemos, meus irmãos, aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. A consciência nossa, ela que muitas vezes é um tribunal dentro de nós que nos julga e que nos absolve se nós estivermos certo e que nos condena se nós estivermos errado. Eu e você, nós sabemos, meus irmãos, aquilo que faz mal e aquilo que faz bem. Então você jovem, você irmão, eu, nós que estamos aqui, valorize, saiba aquilo que é precioso, aquilo que realmente nós podemos fazer diante de Deus. Uma pessoa, meu irmão, só sabe o valor do ouro se ela conhecer o ouro, se conhecer de onde provém o ouro, como é que se faz, né, para poder extrair e o que valoriza aquilo no mercado para poder negociar. Só assim que sabe valorizar. Nós sabemos o valor das coisas, nós sabemos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, mas o Senhor manda dizer a mim e a você: não negocie. Não negocie a oportunidade que Deus tem colocado. Não deixe que as coisas dessa vida leve a sua consciência diante de Deus, a sua noção para com Deus ser levada dessa vida. Irmãos, quando nós olhamos para Esaú, a desobediência, e Deus fala conosco continuamente: não faça isso. Não faça isso. Não faça isso.
e usa o pastor e os obreiros, não faça isso. O que nós fazemos, irmãos? Parece que é tudo ao contrário. Quantas vezes Isaac e Rebeca falou para Esaú não fazer? Aleluia. Irmãos, as coisas na nossa vida ela não acontecem de uma hora para outra. Primeiro ele casa com aquelas mulheres e depois ele vende a primogenitura. Primeiro ele faz uma coisa, depois faz outra. Então quando nós abrimos brecha para algumas coisas na nossa vida, nós temos que tomar cuidado o que isso vai nos levar, o que isso vai nos suceder, o que isso vai acontecer conosco. Hoje nós abrimos uma brecha, hoje nós abrimos algo na nossa vida, alguma coisa acontece e a gente acha que não tem nada a ver. Aleluia. Aí aquela brecha entra, o inimigo entra, naquela pequena brecha começa a trabalhar e a gente não consegue ter noção do que é. E quando nós vemos, meus irmãos, nós estamos deixando a nossa salvação, aquilo que Deus colocou na nossa vida, para servir e para perder. Porque você serve a isso e perde diante de Deus. Nós perdemos. Mas nós começamos isso, meus irmãos. O diabo começa a trabalhar, é lá atrás. É lá atrás que ele começa a trabalhar. Vigiemos. Vigiemos e saibamos qual é a brecha que nós temos, que nós estamos abrindo. Ele casa com mulheres cananeias e os seus pais falam para ele não casar. Depois lá na frente nós vemos ele chegando atrasado na bênção e perde até a bênção patriarcal. Ele perde, meus irmãos, porque não sabe valorizar, porque não sabe aquilo, a importância daquilo que Deus colocou na sua mão como um direito natural. Era um direito que ele tinha. O direito que nós temos é de morar no céu continuamente com Jesus. O direito que nós temos é ter comunhão com Deus. O direito que nós temos é ser cheios do Espírito Santo. Esse é o nosso direito. E nós pegamos esse direito, meus irmãos, e não demos o devido valor, a devida importância. E nós pensamos que é assim mesmo. Não é assim mesmo. Mas o diabo começa a trabalhar lá atrás. Ele começa com as suas mazelas pequenas e vai trabalhando e vai indo, e nós não tem nada a ver isso, não tem nada a ver naquilo. E daqui a pouco a gente está, meus irmãos, como fala na Bíblia, um abismo chama outro abismo. E quando nós vemos, nós estamos tão a fundo nesse abismo que nós não conseguimos ter noção daquilo que é de Deus, daquilo que o Senhor nos deu. E aí, meus irmãos, quando nós vemos, e espero que não chegamos nessa consciência, alguns hoje, nesse momento, provavelmente está no inferno e pedindo uma segunda oportunidade, pedindo uma segunda chance. Só que lá não existe mais oportunidade. A oportunidade nossa é aqui. Enquanto eu e você estivermos de olhos abertos, estivermos nosso coração batendo, nós temos a oportunidade de valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Não adianta chegar naquele grande dia, quando não houver mais oportunidade, quando não tiver mais como, e dizer: Senhor, olha por mim, como nós vemos lá, né? Não é uma parábola entre o Lázaro e o rico ali, e falava: não, olha, fala para Moisés molhar, Moisés fala para Lázaro molhar um pouquinho de água na minha boca, e fala: não, agora não tem mais jeito, há um abismo entre nós, não tem mais jeito. Então deixa eu ir lá falar com a minha família, para convencer os meus irmãos, para que eles possam acreditar em Jesus, para que eles possam acreditar no Deus de Moisés. E o que Jesus fala? E o que a parábola diz? Que não tem mais jeito. Tem coisas, meus irmãos, que não tem mais jeito. Se nós não tomarmos cuidado, haverá um momento que não vai ter mais jeito. Nós estamos vivendo, os dias estão correndo, as coisas estão acontecendo, e o que nós vivemos muitas das vezes da nossa maneira, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de aplicar a palavra de Deus, mas não é a nossa maneira, é a maneira que Deus determinou, é a maneira que Deus mandou. E aí, meus irmãos, quando nós vemos tudo isso, vai chegar naquele grande dia, muito vai dizer: mas eu poderia, será que não dá tempo? Por isso que na Bíblia diz que é um abrir e fechar de olhos. Não dá nem tempo de homem raciocinar. Alguns creem que haverá um arrebatamento secreto, outros não creem. Como eu creio, eu defendo que haverá sim. Vai vir um momento que ninguém vai ver, Jesus vai arrebatar a sua igreja, e quem ficar, ficou, e só misericórdia para poder salvar. Mas a oportunidade é hoje. A oportunidade que
eu e você nós temos de ter comunhão com Deus, de não negociar as preciosidades espirituais que Deus colocou nas nossas mãos, é hoje. Não deixe para amanhã. Não diz, amanhã eu vou ser um crente melhor, na semana que vem eu vou ser um crente melhor, quando eu casar eu vou ser um crente melhor. Deixa eu terminar essa faculdade, eu vou ser um crente melhor. Deixa eu fazer essas coisas aqui, eu ir no bar com os meus amigos, mas eu sou crente. Mas deixa eu me alegrar um pouquinho com essas coisas dessa vida, que eu vou ser um crente melhor depois. Deixa eu fazer algumas coisas que eu sei que o Espírito Santo entristece, para depois ser um crente melhor. Irmãos, não há tempo, a vida ela é frágil. Nós vivemos nessa vida e não sabemos o que vai acontecer. Você sabe o dia que você vai morrer? Eu sei o dia que eu vou morrer, nós não sabemos. Não sabemos se nós vamos morrer ou se nós seremos arrebatados. Nós não sabemos, meus irmãos, se a gente atravessar a rua ali, estiver indo para os nossos lares, o que pode acontecer. Jovens tendo ataque fulminante no coração, vai embora, nós não sabemos. Ele não sabia, mas ele perde, ele dá de mão beijada, irmãos. Ele dá a sua bênção, o seu direito natural de mão beijada para Jacó. Mas você vai dizer, mas Jacó não foi uma bênção de onde Deus foi. Mas nós vemos, meus irmãos, que a Bíblia em Hebreus fala que ele desprezou aquilo que Deus colocou em suas mãos. E eu repito, o Espírito Santo manda repetir, com lágrimas. E isso não está no Antigo Testamento para dizer, não, meus irmãos. Mas isso é lá no Antigo Testamento. Se isso estivesse no Antigo Testamento, alguém vai dizer, não, aquilo ali é no Antigo Testamento, na época da lei. Não, está no Novo Testamento, na época da graça. Dizendo que ainda que com lágrimas não alcançou lugar de arrependimento. Isso está no Novo Testamento para não haver desculpa de dizer que é do Antigo, porque muitos têm disso, né? É do Antigo, é do Novo, é do Antigo, é do Novo, mas está no Novo Testamento. Meu tempo já está acabando, eu não quero demorar muito. Mas o que Deus manda, nós refletimos nessa noite. Saiba, entenda aquilo que Deus é, aquilo que Jesus representa, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, o direito natural que Ele nos deu. Porque quando Ele disse ficar em Jerusalém, que haverá o Espírito Santo, o Consolador, e também, meus irmãos, aquele que nos ajuda a estarmos na presença de Deus. Jesus morre na cruz do Calvário e muitas das vezes nós não damos o devido valor a esse sacrifício. Será que a gente pensa, meus irmãos, quanto que Jesus sofreu na cruz do Calvário para que eu e você estivesse aqui hoje? Alguns colocam uma roupinha, a Igreja Católica colocou uma roupinha em Jesus lá, mas Jesus não morreu com aquela roupinha não, viu, irmãos? Jesus morreu foi nu. E os homens nus, eles eram desprezados, não haveria, né, a possibilidade, porque os romanos que condenaram Jesus, e era maldito. Por isso que Jesus, ele morre, e não foi todo mundo que viu, foi algumas pessoas. O que Jesus sofreu na cruz do Calvário, meus irmãos, ele não morreu por causa da cruz, ele morreu de insuficiência. Ele estava tentando se levantar, porque na cruz do Calvário, na cruz, nenhum homem morria por causa da cruz, morria sufocado. Porque era uma coisa terrível que os romanos fizeram. A morte mais terrível era morrer na cruz. Eles tinham tanto a afeição, vamos dizer assim, desprezo de morrer na cruz, que muitos se matavam. E quem se matava não tinha direito, pelo Estado, de conseguir, né, sustentar a sua família. Não tinha o direito de o Estado suprir a sua família. E muitos se matavam para não morrer na cruz. Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus sofre, Jesus deixa toda a sua glória, vem na terra, vive, né, prega o Evangelho, nos dá todas as possibilidades, oportunidades, Ele vai e morre. E o que nós fazemos com tudo isso que Jesus nos dá a oportunidade, meus irmãos? O que eu e você temos feito com aquilo que Jesus fez por nós? Esaú, ele despreza a lei dos patriarcas, porque Deus constituiu Abraão como patriarca e haveria uma sucessão de patriarcas ao qual deveria constituir um povo para que pudesse adorar a Deus. Ele faz, ele despreza. Deus colocou algo na sua mão, Deus colocou algo na minha mão. Coisas que são naturais, como salvação, comunhão com Deus, isso são coisas naturais que todos nós temos direito.
Mas ministério, algumas coisas que nós temos habilidades maiores para poder fazer, alguns têm mais, outros têm menos, mas cada um na sua área. Isso também Deus colocou nas nossas mãos, como os talentos, como os dons ao qual Deus concede. Deus coloca na minha mão, Deus coloca na sua mão. Faça o melhor. Para nós aprendermos, meus irmãos, dar o devido valor, nós temos que saber o que significa. Nós temos que saber, isso não pode nos levar, aonde pode nos levar, o que realmente é. Quando vimos os cânticos aqui da palavra de Deus, como fala, pastor cantando hinos da harpa, nós cantamos muitas vezes, não damos o devido valor, mas sabe quanto tempo foi demorado para poder constituir uma harpa cristã? Nós não sabemos. Alguns anos, alguns séculos, um escreveu ali, outro escreve aqui, e é constituído. E se nós falarmos da Bíblia, então, meus irmãos, nem se fala. Concílios que tiveram para que pudesse não entrar livros apócrifos, livros que pudesse diminuir aquilo que Deus constituiu. Mas nós vemos a Bíblia, países que às vezes não pode ter a Bíblia, as pessoas valorizam a palavra de Deus. As pessoas ali, alguns lugares do mundo, valorizam a Bíblia porque não tem total acesso à palavra de Deus. Mas nós, que muitas das vezes temos a Bíblia em nossas mãos, nós colocamos às vezes para poder calçar um móvel em casa, ou deixar aberta no salmo, para ficar toda amarela em cima da estante. A Bíblia é para ser lida, compreendida, aplicada, entendida, aprofundada. Mas aí, meus irmãos, nós temos que saber os valores que tem que ser dado àquilo que Deus constituiu, aquilo que Deus proporcionou. Deus tem colocado, meus irmãos, na minha e nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não despreze. Não deixe aquilo que Deus te deu por um prazer momentâneo, que às vezes é ali em alguns momentos, e depois não é só você que vai sentir dor, é sua família. Aleluia. Às vezes, meus irmãos, uma infidelidade conjugal acaba não afetando só o casal. Se tiver filho, afeta os filhos, e a família toda é afetada. Ou seja, um efeito dominó. Começa e vai derrubando todo mundo fica triste. A preço de quê? É verdade. Porque se nós valorizássemos muitas vezes o matrimônio como deve ser valorizado, se nós valorizássemos, meus irmãos, a família como tem que ser valorizada, aleluia. Se nós valorizássemos, agora estou dando a experiência de ser pai, um filho como tem que ser valorizado, não faríamos como muitos fazem, de vender seus filhos, de deixar seus filhos muitas vezes numa caçamba de lixo, porque não sabe ou não entende o valor que é. Porque nós temos que saber, meus irmãos, e valorizar aquilo que Deus nos proporciona, aquilo que Deus nos concede como coisas naturais, aquilo que Deus nos dá nas nossas mãos, para que nós possamos fazer bom uso. Às vezes, meus irmãos, a gente consegue valorizar um carro porque deu muito suor para poder comprar. Ninguém toca no meu carro, né? Já viu isso, né, irmão? Ninguém toca no meu carro, porque você sabe, ó, suou para poder comprar aquele carro. Aí vai lá, passa um paninho, qualquer paninho passa um paninho, toda semana está lavando, encerando, cuidando. As crianças, né, não pode nem chegar perto do carro. E é por quê? Porque você sabe quanto você teve que trabalhar para conquistar aquele carro. Mas nós sabemos, meus irmãos, quanto Deus fez, por quantos momentos a Bíblia passou para poder chegar até nós. Nós temos a consciência de quanto Jesus fez por nós, para que nós pudéssemos alcançar a oportunidade, a possibilidade de morarmos com o Senhor eternamente. Se eu e você tivermos essa consciência, nós não vamos negociar aquilo que Deus nos deu. Não vamos fazer como Esaú fez. Vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Vende aquilo que Deus deu para ele, negocia, e qual que era o preço? A sua primogenitura. Ele dá de mão beijada. Não dê nem de mão beijada, nem por um alto preço. O inimigo, meus irmãos, como ele já fez para mim, já fez para muitos de nós, ele faz ofertas nas nossas mentes. Para que você vai fazer isso? Não precisa disso não. Para que isso? Para que orar? Para que ler a Bíblia? Para que fazer tal coisa? Para que se aplicar? Ele fica negociando conosco. Não, você não precisa se aplicar aqui. Pode fazer isso aqui.
Não, por que você vai no culto no domingo, sendo que tem programas e tá frio, tá calor, tá nevando, tá chovendo? Ainda bem que aqui não neva, né? Porque às vezes faz um friozinho de 15 graus, 12 graus, né, pastor? Fica difícil. Mas eu estou muito cansado, ou eu estou muito disposto, mas eu estou muito disposto, vou fazer outra coisa. Negocia. E o diabo negocia dentro da nossa mente. Negocia comigo e com você. Mas Deus manda dizer para nós: não negocie a possibilidade, a oportunidade de estar na casa do Senhor, de louvar o Senhor, de fazer a obra do Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Irmãos, e o mais sério de tudo, que é morar com Cristo na glória eternamente. Então, meus irmãos, fiquem com essa palavra. E eu peço aos irmãos encarecidamente que orem por mim, orem pela minha família, que agora estou nos últimos momentos já. Eu não, minha esposa está nos últimos momentos já, né? Para vir a minha filha, a Fernanda. E eu careço dar orações dos irmãos. Orem por nós. Nos ajude, meus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.